Bom, vamos falar de Sansão. Não, esse Sansão não. Esse Sansão. O pecado de Sansão, aula 4, revista Viver Mais. Versículo-chave. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Introdução. Israel vivia um tempo difícil, pois havia, mais uma vez, pecado contra Deus. A nação ainda não tinha um rei, e o povo agia de acordo com o que achava certo aos seus olhos. O Senhor enviou um anjo que revelou-se à família de Manoá, na qual nasceria um menino especial, capacitado para libertar o povo das mãos dos terríveis filisteus. O nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ao passar o tempo, a mulher estéril deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão, que quer dizer pequeno sol ou ensolarado. E a criança cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir. O voto de nazireado. Sansão cresceu e se tornou um dos juízes de Israel, a quem o Senhor deu grande força física com o sinal do seu mover. A força de Sansão dependia exclusivamente da fidelidade ao voto de nazireado, que incluía não beber bebidas fortes, não passar navalha na cabeça, nem tocar em nada considerado imundo pela tradição judaica, para não se contaminar. Embora fosse como um herói, Sansão também agia muitas vezes como um vilão. Ele tinha uma enorme fraqueza pelo sexo oposto. Por um momento de prazer, ele colocava tudo a perder, inclusive sua unção de nazireu. Ele jamais foi feliz no amor e os seus olhos foram o motivo da sua derrota. Sansão viu uma linda jovem que lhe atraiu e logo disse aos pais, ao chegar em casa, que queria se casar com ela. A moça, porém, era uma das filhas dos filisteus. Seus pais questionaram: Será que não há uma mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? A verdade é que aquele casamento não correspondia à vontade de seus pais, nem se ajustava à vontade de Deus. O desprezo de Sansão pelo conselho dos pais acabou gerando consequências terríveis. Casar-se fora do plano de Deus e sem a aprovação dos pais não é uma decisão acertada. O cristão deve estar totalmente convicto de que o seu futuro cônjuge verdadeiramente crê no Senhor Jesus. Se faltar essa unidade na fé, a vida conjugal está fadada ao conflito e ao fracasso. Com Sansão não foi diferente. O casamento fora da vontade de Deus gerou muitos problemas e com isso podemos imaginar o quanto seus pais também sofreram. Sansão foi para Timá com seus pais. Quando se aproximavam das vinhas de Timá, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele.
O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com a mão e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Depois do casamento fracassado, Sansão iniciou uma guerra contra os filisteus. Ele usou 300 raposas em chamas para incendiar a seara do povo inimigo e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Depois disso, Sansão se relacionou com uma prostituta local e, ao se levantar de madrugada, arrancou o portão da cidade, que pesava cerca de 1 tonelada. Após essa grande demonstração de força, ele foi até o vale de Sorek, onde encontrou Dalila, por quem se afeiçoou. Sansão negligenciou as coisas de Deus. Contou seu segredo a Dalila, que chamou um homem para cortar os seus cabelos enquanto dormia. E ao cortar, a força o deixou. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram e, com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram Sansão entre as colunas, Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, e eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais os templos se firmavam, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida eles a empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Conclusão: Sansão negligenciou as coisas de Deus e foi soberbo ao achar que o Senhor nunca o abandonaria. Um triste fim ocasionado pela rebeldia contra os pais e principalmente contra Deus. Sansão teve os olhos furados pelos filisteus, os mesmos olhos que o levaram a pecar contra Deus e contra os seus pais. Com a vida de Sansão, podemos aprender que as aparências enganam e o pecado cega. Fiquem atentos. Bom, pessoal, a aula está terminando. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal da igreja. Beleza? Até a próxima.